Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Railma Martins e hoje eu estarei dando meu testemunho na minha área sentimental. Meus irmãos, fui uma pessoa que eu nunca fui feliz, na minha área sentimental. Todos os relacionamentos que eu tive não deu certo. E para variar, eu casei com a pessoa errada, Essa pessoa com qual eu me casei, ele dava todos os sinais, que não era uma pessoa boa, que não prestava. Mas eu, bobinha, apaixonada, eu acreditei que ele iria mudar. Eu acreditei que ele poderia mudar e na verdade ele não mudou, Só piorou. Depois do casamento, foi só ladeira abaixo. Ele se mostrou ser uma pessoa narcisista, uma pessoa de mau caráter, Um homem preguiçoso, um homem que me diminuía, um homem que me maltratava, com palavras. E ele trabalhava muito assim no meu psicológico, E eu acabei ficando depressiva, Peguei uma depressão. E foi quando eu conheci Jesus, Na época eu trabalhava em 2 empregos, eu larguei todos os 2 empregos, Porque eu fiquei muito mal, eu não queria sair de casa, eu fiquei abatida e nessa eu fui para a igreja, Meu pai já era evangélico e ele falava comigo, filha, vai na igreja evangélica, E eu ia. Só que eu ficava naquela, entre a igreja evangélica e a igreja católica. Mas só que Deus, quando Ele quer fazer uma obra na vida da gente, não importa o lugar, não importa a circunstância, Ele faz porque Ele é Deus. Eu tava numa depressão profunda, E eu quis até me suicidar. E eu fui para a igreja católica, Um dia, algo que eles chamam de seminário de vida. E aí nesse seminário, todos os domingos tinha um pregador diferente. Aí, um certo dia, o pregador foi falar do amor de Jesus. E esse dia, verdadeiramente, eu tive um encontro com Jesus. Nesse dia, eu senti o amor de Deus, Ele falou comigo através, daquela palavra de Isaías 49, que ainda que uma mãe abandonasse os filhos das suas entranhas, ele toda a vida não abandonaria. E também o 47 de Isaías, que falava assim, se passares pelo fogo eu serei contigo. Se passaram pelas águas, elas não te submergirão. Aquele dia eu senti abraçada pelo Espírito Santo. E eu fiquei naquela entre a igreja católica e a igreja evangélica. E na igreja evangélica eu também recebi muitas curas, Muitas curas emocionais. Eu tive problema de gastrite, eu também fui curada. Eu fui curada da depressão e chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Ou se eu ficava na católica ou se eu ia para a evangélica. E aí foi quando eu decidi me firmar na igreja evangélica. E foi a melhor escolha que eu fiz, irmãos. Foi a melhor escolha. Porque através disso a minha vida mudou. Não de imediato, Eu ainda continuei sofrendo abusos, por aquela pessoa. Continuei sendo maltratada. Ele não me deixava eu dormir. Ele me agredia com palavras. Ele trabalhava muito no meu psicológico. Ele era uma pessoa totalmente narcisista, Eu lutei pro meu casamento, Separei, voltei várias vezes,
Porque na igreja eles falavam que a gente não podia separar, porque se separasse, casas de novo ia pro inferno e que era pecado. E por causa disso eu fiquei nesse casamento abusivo por muito tempo. Que foi um erro, né? Porque cada dia ele só piorava e ele não me ajudava com nada. Eu trabalhava e ele não fazia nada. E sem contar que ele nunca quis mudar. E aí foi quando eu tomei uma atitude, né, de me separar, de me divorciar. E eu fiquei um bom tempo sozinha, sabe? E tipo uns 2 anos mais ou menos. E aí eu fui esperar, né, o tempo de Deus. Aí nesse tempo eu fui curada, né? Aquelas feridas emocionais. Deus foi trabalhando assim no meu coração, né? E quando saiu o divórcio, né? Eu conheci o meu atual esposo hoje, né? E eu sou muito feliz com ele. A gente namorou, né? E casou no ano de 2022, né? Eu conheci ele. Meu divórcio saiu em janeiro, né? Em junho eu conheci ele e quando foi em dezembro a gente casou. O ano de 2022 foi um ano para mim muito abençoado, né? Eu tive muitas alegrias, muitas vitórias. Tive percas também, né? Mas eu não vou aqui entrar no caso. Mas Deus preparou tudo, irmãos. Ele preparou a casa que hoje eu moro, né? Ele preparou tudo sim nos mínimos detalhes, né? Talvez no próximo vídeo eu estarei falando mais profundamente, né, sobre isso. Mas o que eu queria falar para vocês é que Deus pode mudar a história. Deus pode transformar a sua vida. Claro que não vai ser do dia para a noite, né? Porque Ele vai primeiro curar suas feridas. Primeiro Ele vai fazer uma obra em você. E depois Ele vai trabalhar nas outras áreas, né? E hoje eu tô muito feliz, né? Hoje eu tenho um filhinho, né? Já desse relacionamento, eu já tô com ele há 3 anos, né? Meu esposo, meu filho tem 1 ano e 4 meses. E eu tô muito feliz, viu, meus irmãos? Eu sei que eu vou ser muito criticada, né? Pelos os cristãos, né? Os crentes, porque eu estou no segundo, né, casamento. Mas a Bíblia fala também, né? Que Deus ele odeia o divórcio, mas ele também odeia daquele que se cobre de violência. E a violência não é só aquela que você sofre, a violência física, né? O que eu sofri foi uma violência psicológica, que eu quase tirei minha própria vida. E aí, isso Deus também não agrada. E eu acredito que Deus quer que nós sejamos felizes, né? E tem muita gente presa, né, a um casamento infeliz, fracassado, onde a pessoa não muda. Porque, irmãos, para Deus mudar uma pessoa, a pessoa tem que querer. E quando a pessoa não quer, nem Deus não muda. E aí colocar na sua cabeça que você tem que ficar num casamento abusivo, onde a pessoa te bate, onde a pessoa te trai, onde a pessoa faz violência psicológica, entre outras coisas, e você tá lá e tá vendo que a pessoa não vai mudar, não quer mudar, e você não consegue sair, né? Porque você tá dependente emocional daquela pessoa, você tá ali porque você acha que não tem mais jeito, não tem solução, você tem que ficar naquilo e aquilo mesmo. Não é isso que Deus quer, irmãos, de você. Deus quer que você seja feliz. Eu não estou falando para você sair, né, do seu casamento, porque eu acredito que verdadeiramente tem pessoas que Deus restaura, né, os casamentos.
Mas tem outros que não é o caso, que a pessoa não mudou, ela já disse que não vai mudar. Deus já falou com você para você sair, você continua aí. Então, irmãos, Deus quer que você seja feliz. É isso que Deus quer de mim, de você, que você seja feliz. Eu espero que através do meu testemunho, né, muitas vidas possam ser alcançadas. Eu achava que Deus iria restaurar meu casamento, porque um dia Ele me fez uma promessa, né? E quando Ele escrevesse uma nova história para mim, eu iria ser feliz na minha vida sentimental. E eu achava que Deus iria restaurar meu casamento, mas não foi isso que aconteceu. Ele tirou aquela pessoa da minha vida. E aí Ele me apresentou uma outra pessoa. E hoje eu tô feliz. Então, repense a sua vida. Pense naquilo que é bom para você, naquilo que Deus quer de você. Amém, meus irmãos? Então, tá aí meu testemunho. Fica com Deus e até a próxima.